sob o peso da cruz. Aquele que não carrega todos os dias a sua cruz não é digno de mim, disse nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é o sumário do Evangelho e o estandarte do cristão. Pela cruz, Jesus Cristo reparou a glória de seu Pai, aplacou a sua ira e reconciliou o mundo com ele. Mas a cruz pela qual Jesus Cristo nos remiu não nos dispensa de carregar a nossa. Pelo contrário, é para nós obrigação impreterível seguir as pegadas do nosso Divino Mestre. A cruz do Redentor santificou a nossa, deu-lhe valor e tornou-a merecedora da eterna salvação. Sem a cruz de Jesus Cristo, todas as nossas penas e sofrimentos não teriam podido dar a Deus satisfação do menor pecado, e o céu nos ficaria para sempre fechado. Bem o sabemos, mas o que ignoramos, ou antes, aquilo que não resolvemos praticar, a fim de tornarmos salutar a cruz de Jesus Cristo, é a abnegação própria. É morrermos para nós mesmos todos os dias e sem cessar. Sem isso, não somos cristãos. Jesus Cristo nos desconhece, afasta-se de nós. As suas palavras a esse respeito são formais. Por insignificante que seja o nosso amor, por pouco que nos amemos, não há que hesitar. Vejamos em que consiste carregar cada qual a sua cruz. E se isso é tão duro como parece a natureza? Consiste, primeira e principalmente, em evitar o pecado e todas as ocasiões de pecado. É coisa razoável, todos os cristãos o compreendem, mas na prática é outra coisa. O pecado tem atrativos, vantagens temporais. Suas ocasiões são frequentes e mesmo diárias. Seduzem e aliciam fortemente, de sorte que os cristãos em geral a elas expostos precisam violentar-se continuamente para não sucumbirem. Em segundo lugar, carregar cada um de nós a sua cruz consiste em refrear as paixões, moderar os desejos, submeter a carne ao espírito, velar sobre os sentidos, guardar exatamente todas as entradas do coração. Pois o foco do pecado está em nós mesmos e na nossa concupiscência. Somos propensos ao mal, não o ignoramos. E funesta experiência nos ensina serem inevitáveis as quedas sem contínua vigilância. Em terceiro lugar, carregarmos a nossa cruz é desprendermos o espírito e o coração de todas as coisas humanas e temporais, para ocupar o pensamento e o afeto com as celestes, espirituais e eternas, cumprindo-nos lutar constantemente contra o peso da natureza corrompida que nos arrasta para a terra. Se prestarmos bem atenção, perceberemos em nós, a cada instante, pensamentos e desejos que nos apegam à terra como animais, que, sem cessar, visam as necessidades, ao bem-estar, às comodidades do corpo e aos meios de consegui-las. O nosso físico nos preocupa mais do que a nossa moral, se não fizermos esforços contínuos para nos elevarmos acima de nós mesmos. Em quarto lugar, carregarmos a nossa cruz implica recebermos
como disposições da providência todos os acontecimentos penosos devidos a coisas naturais, a malícia dos homens ou a nossa própria culpa. Essas cruzes providenciais são frequentes. Quanto mais Deus nos ama, tanto mais cruzes nos envia, para desapegar-nos da terra e fazer-nos aderir ao Senhor. São as mais próprias para nos santificar, porque não são da nossa escolha e, portanto, mais nos mortificam. Em quinto lugar, carrega-se a própria cruz, abraçando com coragem todas as provas, todas as penas que tecem a vida espiritual. É o que devem fazer as almas interiores, desejosas de seguir mais especialmente as pegadas de Jesus Cristo. O Divino Salvador, aceitando-as como esposas, entrega-lhes a sua cruz. A cruz que ele próprio carregou, cruz formada de duas partes, os sofrimentos e as humilhações interiores e exteriores, com que o demônio, os homens e o próprio Deus se empenham em sobrecarregá-las. Essa cruz é íntima e penetra até ao fundo da alma. Cruz, em comparação da qual todas as cruzes precedentes desaparecem. Cruz, enfim, que leva até a extinção total do amor próprio e ao sacrifício dos nossos mais caros interesses. Esta última cruz é reservada a pequeno número de almas prediletas. Não é cruz de necessidade, mas cruz de amor. Por essa razão, é mais pesada. Pois o motivo do amor é incomparavelmente mais forte do que o do dever. A essa cruz devem ser acrescentadas todas as que a alma abraça voluntariamente, como as austeridades, os votos, o estado religioso. Tais são, pouco mais ou menos, as cruzes às quais está sujeita geralmente a vida do cristão, e que os maus devem carregar em parte com os bons, pois não estão menos expostos do que estes a todas as cruzes providenciais, sem falar das que lhes são próprias em consequência de suas paixões e seus crimes. Examinemos agora se carregar cada qual a sua cruz é tão penoso como parece a natureza. Geralmente falando, não há nem pode haver na terra verdadeira felicidade fora do caminho da cruz. É mais custoso alguém condenar-se do que se salvar. Os maus devem, de certo modo, sofrer mais do que os bons, e sofrem sem consolação ou esperança. Estão sempre perturbados e agitados, continuamente obrigados a fugir de si mesmos, a evitar o próprio olhar, sempre condenados pela reprovação da consciência. Essa única razão de carregar a cruz como cristão, a fim de subtrair-se aos remorsos que dilaceram os libertinos e ímpios, seria suficiente para eximir de dureza a doutrina do Evangelho. Mas retomemos em particular cada espécie de cruz e vejamos como podem ser suavizadas pela graça. A primeira cruz consiste em evitar o pecado e todas as ocasiões de pecado. É penoso para a natureza
e muitas vezes custa-lhe grandes sacrifícios. Mas ofender a Deus nada custará à consciência e à razão? Não se paga bem caro um momento de prazer, seguido de inevitável remorso, quando ainda se tem religião? Ao invés, poderá haver paz mais doce do que a da consciência? Não será ela preferível a alguns instantes inebriantes? Que alegria não se sente ao triunfar de si mesmo e resistir a uma tentação a qual se estava prestes a sucumbir. Como a alma em paz aproxima-se de Deus com confiança e satisfação, unindo-se a Ele pela oração e participação dos sacramentos, enquanto a culpada não ousa aparecer em sua presença e os deveres de piedade lhe são incômodos, verdadeiro suplício. A segunda cruz consiste no refreamento das paixões. Não será, porém, mais penoso satisfazê-la que dominá-las? Todas as paixões não são outros tantos tiranos e algozes? Não excitam na alma fome insaciável? Essa fome é por vezes satisfeita, mas volta com renovado vigor. O ambicioso, o avaro, o voluptuoso, mesmo quando nada se opõe aos seus desejos, o que aliás é muito raro, porventura serão e poderão ser felizes? Não são as consequências das paixões quase sempre terríveis, mesmo na opinião do mundo? Comparai de todos os modos, quer do lado da religião, quer em relação à vida presente, o estado de um homem escravo de suas paixões com o do cristão que as combate e finalmente consegue dominá-las. Confessareis que o Evangelho, ordenando essa guerra, trabalha pela nossa felicidade, mesmo temporal. A terceira cruz é a violenta separação da alma de si mesma, da sua parte inferior e animal, e da parte superior e espiritual. Separação penosíssima, pois o corpo nos reclama incessantemente. Haverá coisa mais imperiosa que esse miserável corpo nunca satisfeito? Basta conceder-lhe uma coisa para ele pedir outra. Que tormento! A atenção continua em lisonjeá-lo e afastar dele tudo o que possa contrariá-lo. Haverá, ao invés, para o homem, império mais digno e suave do que o domínio sobre o corpo, reduzindo-o a contentar-se com o necessário, endurecendo-o no trabalho e na pena, quase não se ocupando com ele, a fim de consagrar toda a atenção aos deveres da religião, da sociedade e da própria condição? As cruzes providenciais, as da quarta espécie, são inevitáveis. Os maus e os bons, a elas estão expostos da mesma forma. Mas, por sua resignação, paciência, submissão à vontade de Deus, os bons cristãos suavizam toda a amargura dessas cruzes. A religião fornece-lhes motivos e meios de carregá-las em paz e até com alegria. O mesmo não se dá com os outros que se entregam à tristeza, ao acabrunhamento, ao desespero, e por sua disposição interior tornam essas cruzes infinitamente mais pesadas.
Finalmente, as cruzes espirituais, as cruzes de mera provação, sendo, como já disse, cruzes de amor, fazem as delícias das almas que as carregam. São aceitas livremente e, longe de pedir a Deus que as liberte, essas almas lhe suplicam sem cessar que se digne acrescentar outras, exclamando com um grande santo: ainda mais, Senhor, ainda mais. Desejam morrer ali, pregadas, como o seu Salvador. Essas cruzes, as mais terríveis de todas, são também as que se levam com mais coragem, mais amor, paz interior e apoio do alto, e transformam-se sempre na outra vida, e muitas vezes ainda nesta, em felicidade inefável. Serve-nos de testemunho a experiência dos santos. São unânimes em proclamá-lo e ninguém poderá atribuir-lhes o intuito de enganar-nos. É, portanto, certo, incontestável, estar na cruz a felicidade, mesmo presente e temporal, do cristão. Ao passo que fugir da cruz e procurar tudo o que possa contentar a natureza implica tornar-se infeliz desde esta vida. Esta reflexão foi retirada do livro Manual das Almas Interiores, do Padre Gru, edição de 1932.